Bom dia, estamos aqui para mais uma live. Bom dia, o pessoal que está chegando aí, nossas parceiras. Hoje é uma live animada, vamos falar de livros que trazem conteúdos para os festejos julinos, né? Entramos em julho e Edith está entrando aqui também. Olá, Edith, bom dia, tudo bem? Vim a caráter. Tô vendo, eu vi um pouquinho também, consegui um xadrez. Não é? Isso aí. Bom dia a todos que estão chegando nessa manhã de quinta-feira, 2 de julho. Isso. Estamos ainda em isolamento social, né? Aquelas pessoas que podem ficar em casa. O SEAT continua fechado, a biblioteca do SEAT, onde trabalhamos, também está fechada. E temos feito esses encontros aqui nas manhãs de quinta-feira, justamente para minimizar, né, esse distanciamento dos livros, da leitura, lá do castelo do SEAT, dos encontros com as pessoas, com as obras que tem na biblioteca, e abrimos esse bate-papo para todas as pessoas que quiserem vir e acompanhar, amigos seatianos, famílias seatianas, amigos nossos, sejam todos bem-vindos. E estamos aqui para falar de obras que trazem conteúdos de festejos juninos e julinos. A gente fala julinos porque as festas de junho acabam se estendendo até julho, até por conta das férias escolares. E esse ano que as pessoas estão tendo que se reinventar e fazer festas virtuais, né, ou de uma maneira mais segura, certamente os festejos vão se estender ao longo deste mês de julho. Na verdade, esses encontros que a gente tem feito, a gente procura trazer livros que nós temos em casa. Então, eu e Ninfa estamos ressignificando também o acervo que a gente tem em casa, e aí a gente conversa para ver se o nosso acervo dialoga, que tema que a gente escolhe para trazer. E, na verdade, é um bate-papo com indicações de livros, com dicas, e lembrando que há livrarias que estão fazendo entrega de livros, as livrarias estão tentando sobreviver. Aqui nós já falamos da Livraria Largo das Letras, que é de Santa Teresa. Temos a livraria Instante do Leitor, no Largo do Machado, a Blux, que é parceira da Flish, que também está entregando no Rio de Janeiro e também em Niterói. Aqui lembraram a Casa Verde da Tijuca, eu soube que a Argumento do Leblon também está entregando, então procurem saber. Às vezes você pensa, é só um livro que eu vou comprar, mas é assim que a livraria vai conseguir sobreviver a cada livro que vai sendo vendido, tá? E a outra possibilidade também de vocês adquirirem, né, nas livrarias eletrônicas, nos sebos eletrônicos, quem sabe organizar um troca-troca de livros na portaria do seu prédio, ou num ponto da vila ou da rua onde você mora. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, inventar possibilidades de encontros que não sejam aqueles encontros com abraços, com toque, mas que a gente possa continuar vivendo assim, né, com aproximação com as artes e com as pessoas, mas de uma maneira muito cuidadosa. Outra sugestão também é fazer clubes de leitura, que é possível você fazer clubes de leitura com pessoas amigas, faz por esses meios virtuais, assim como a gente conversa com a família, faz reuniões de trabalho,
a gente pode fazer um clube de leitura, cada um ressignificando o livro que tem em casa, cada um falando um pouco, ou tendo um tema, ou tendo um autor, ou o livro predileto, ou o poeta do coração. Então é possível, esses encontros nos alimentam de arte, e são encontros para nós ficarmos abraçadas, porque a literatura nos acolhe. Então é isso, hoje festejos juninos e julinos. Obrigada por quem está entrando aqui. Bom dia a todos, a quem está entrando. A gente já tinha até falado desse livro no encontro sobre poesia. Se eu não estou enganada, foi no nosso segundo encontro. É um livro do Elias José, Ciranda Brasileira, com ilustrações do artista pernambucano J. Borges, um artista que é de Bezerros, e é um livro que traz vários poemas que trabalham situações, né, e festejos. Ele tem o Bumba Meu Boi e tem a própria Ciranda. Mas eu não vou comentar ele não, porque ele já apareceu aqui. Aproveitando esse gancho da Ciranda, eu vou trazer esses Cirandas do Bruno Palma. É um livro do Ateliê Editorial, ilustrações do Egás Francisco de Souza, são ilustrações em aquarela. E ele vai trazer, vou mostrar para vocês. Na página da esquerda, ele traz a cantiga da tradição oral. E na página da direita vem o poema do Bruno Palma, que geralmente é um soneto. Bruno Palma é um grande tradutor de poesia, e os tradutores de poesia, eles têm toda uma sensibilidade para lidar com as palavras. Eu vou ler, então, o poema número 23, é sem título. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu também roubaste o meu. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. E agora o poema do Bruno Palma. Nós não sabíamos o que era aquela tal solidão de que falava o canto, pois só mais tarde fomos compreendê-la, companheira fiel, no riso ou pranto. O bosque dela nada revelava, mas ocultava até seu sentido, como esse anjo que de nós roubava o coração ou que por ele é tido. Mas cirandando, então, é que soubemos que o canto não diz sempre o que é veraz, mas diz também os sonhos que fazemos. E na ciranda, tanto fez, tanto faz, pois é de sonho que também vivemos. Esta é a beleza que esse canto traz. Muito bom. E aqui a ilustração, como eu falei, a ilustração é em aquarela. E ele tem um da Capelinha de Melão, que é o canto 24, e abre com esses versos, né, da tradição oral, que na verdade tem uma herança portuguesa muito grande nessa menção à Capelinha de Melão, né, até porque melão nem é uma fruta assim tão nossa, tão nacional. E eu mesma cantava muito isso quando criança, mas nem entendia direito o conteúdo, né? Eu só fui entender esse melão depois já de adulta, porque quando criança eu repetia isso pela melodia, pelo ritmo, né? Que é uma coisa legal da gente entender que as crianças pequenas elas estão ligadas muito mais na musicalidade dos textos, né? Do que nos conteúdos que às vezes a gente tem uma preocupação de muito politicamente correto e as crianças elas se ligam naquele ritmo. Exatamente. Mas vamos lá. Capelinha de Melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. E agora o texto dele. Num junho frio, uma ciranda quente com a fogueira é da São João.
e roda viva de acordar gente que está dormindo, pois fora a exaustão. Mas a coroa de melão ornava nossas cabeças de meninos, quando essa alegria toda nos tomava e punha alvoroço o nosso bando. Essas capelas de cravos e rosas, muitas delas com manjericão, nos pareciam todas preciosas, leves, nos fazendo qual um balão. Por ser crianças e tão descuidosas, mas bem felizes, era São João. Ah, que lindo! Daí a dica, Cirandas, do Bruno Palma. É muito bom porque a gente também vai se surpreendendo com o livro uma da outra que tem em casa, né? E a gente porque quando a gente tem os livros em casa, a gente tem uma aproximação maior com esses livros que são do nosso acervo, né? Então, para a gente também é muito prazeroso esse bate-papo, porque a gente fica vendo o olhar uma da outra, mesmo livro que às vezes a gente já conhece ou não conhece, enfim. Adorei. Bom, a minha dica é esse livro que se chama Bandeira de São João, do Ronaldo Brito e do Assis Lima. Na verdade, essa é uma edição muito antiga da editora Bagaço. Esse livro foi depois publicado pela editora Alfaguara. Essa dupla, o Ronaldo Brito e o Assis Lima, aqui nesse livro tem ilustrações da Rosinha, em início de carreira. Eu falei da Rosinha na última live, que ilustrou aquela coleção Lembranças Africanas da Sônia Rosa. Então estão aqui atrás os três, a Rosinha, o Ronaldo Brito e o Assis Lima. Na verdade, essa dupla de autores, eles fizeram uma trilogia teatral chamada Festas Brasileiras. Então, o Baile do Menino Deus, eles são pernambucanos, então eles escolheram festas muito marcantes no Nordeste e em Pernambuco, né? Então, tem o Baile do Menino Deus, que fala dos festejos de Natal, pastoril, que é muito forte em Pernambuco. Fizeram a Bandeira de São João, que são as festas juninas e que é muito forte na região também. E fizeram Arlequim, também, que é sobre carnaval, que também é outra festa popular muito importante na região. E essas peças de teatro acabaram virando livro. Eu tenho os outros livros, mas são antigos, também de edição antiga, todos com ilustração da Rosinha, o Baile do Menino Deus e o Arlequim, mas eles saíram pela Alfaguara e pela Objetiva também, que são do mesmo grupo editorial. E esse livro, que então foi transformado em prosa, né, no livro, em livro, ele traz uma história que alguns personagens se veem no escuro. O sol sumiu, o sol desapareceu. E ninguém sabe por que o sol desapareceu. Então tem um pássaro, o anari, que ele está no escuro, as penas dele não brilham, e ele procura pelo sol, a lua não sabe do paradeiro do sol. E vão aparecendo vários personagens. A noiva, que se perdeu do noivo, que ia casar numa noite de São João, mas às vésperas da festa de São João, o sol desaparece. Uma boneca de milho que aparece triste porque não vai amadurecer por causa do sol. E, na verdade, faz uma referência direta à época de colheita no Nordeste. Então, que esses festejos também estão muito associados à fartura da colheita, do que foi semeado. Então, esses personagens vão passando por vários obstáculos, encontrando outros personagens, até descobrir o que eles têm que fazer para trazer o sol de volta, porque a festa de São João estaria se aproximando e sem o sol nada é possível acontecer. Então, eles vão até a Mãe da Noite, vou mostrar algumas ilustrações, não sei como vai ficar aqui, algumas... Aproxima só mais um pouquinho. Isso. Deitada numa rede, e os personagens em busca do sol, até que eles descobrem que eles precisam chamar São João Menino. E São João Menino é que pode trazer o sol de volta. Então, eles
levam um balão, soltam um balão para chamar São João menino, e São João vem descendo num arco-íris, e aí eles descobrem que São João só fala em versos. Aí eu vou ler só um pedacinho do que o São João fala. Ele chega, não escuta muito o que as pessoas estão dizendo, e ele diz: quando era a minha festa, a minha mãe eu pedia que sem falta me acordasse na hora certa em meu dia. Minha mãe zelosa e calma, meu doce sono embalava e do pedido esquecia. Quando em noites de São João fogos subiam aos céus, eu voltava a perguntar: minha mãe, quando é meu dia? Isabel, que me embalara, dizendo: dorme, filhinho, quando ele for, te direi. Falava-me com carinho: teu dia, João, já passou. E eu me punha a reclamar: Santa Mãe, o que impede de eu ir à terra brincar? Isabel, sorrindo calma, não dizia, mas pensava: se eu soltar João em seu dia, em fogo o mundo se alastra. São João menino parecia cansado e com frio. Sempre que contava essa história, ficava triste. Será que a gente podia acender uma fogueira? A noite está tão fria. E aí remete a isso do São João está dormindo, não acorda, não, da capelinha de melão. Então sempre São João está dormindo, então se soltam balões, fazem barulho para ver se São João acorda, acordai João, e enfim, e aí tem, e acendem fogueira, e aí depois tem o desfecho da história numa noite de São João, em que acontece o casamento da noiva com o noivo, enfim. Então fica a dica, bandeira de São João. Agora vou falar desse livro, Boi, Boiada, Boiadeiro. É um livro da Ruth Rocha, com pinturas do José Antônio da Silva. Ele é da Quinteto Editorial. Esse livro deve estar com nova edição, porque ele é de 1987. E vai trazendo as pinturas desse grande artista. Vou aproximar para vocês verem. Eu estou colocando aqui na tela a de São João. E um poema da Ruth Rocha, nossa grande autora, nossa grande dama da literatura infantil e juvenil brasileira. E ela tem um poema que é Festa de São João. É o que eu vou compartilhar com vocês. Não há festa sem rojão, não há guerra sem canhão, não há quermesse sem jogo, não há mastro sem seu santo, nem alegria sem canto. Não há fogueira sem fogo, não há carroça sem burro, e não há briga sem murro. Não há fazenda sem gado, sem gente não há festança, não há folia sem dança, não há casa sem telhado, não há moça sem beleza, não há rico sem riqueza, sem rio não há floresta, não há pasto sem capim. Não há verso sem um fim, não há São João sem festa. E ela vai trazendo todos esses elementos, né, das festas tradicionais do interior, o mastro, a fogueira. Eu mesma me lembro que na minha infância fazíamos a festa de São João na rua. A rua não era nem calçada, então a gente podia fazer aquela fogueira e jogava batata doce. A batata doce tinha que esperar o final da festa, quando a fogueira ia quase apagando ou apagava, ou o dia seguinte, que dependendo da noite ainda amanheciam algumas brasas assim, ou alguns pedaços ainda, né, de cinza quente. E aí a gente podia abrir a batata doce. Era uma festa muito coletiva entre as pessoas da rua, cada um contribuía com o que tinha feito ou que tinha colhido no quintal, e era também uma festa assim do milho, né? Ou do amendoim, milho assado, milho cozido, o mingau de milho verde. Eram sempre assim uns quitutes, umas iguarias feitas com milho, feitas com coco, feitas com amendoim.
mas era, acima de tudo, um festejo da família e da vizinhança. São as recordações que eu tenho do São João, das festas juninas da minha infância. Ninfa, tem alguém dizendo aqui que minha avó dizia que na noite de São João não podíamos fazer barulho para não acordá-lo, senão acabava o mundo. E é isso que se refere o texto, que Isabel dizia, não, senão vai pegar fogo em tudo. É verdade. Essas lembranças que você está falando de São João, desculpa ter te cortado, é porque senão daqui a pouco vai passar a mensagem e eu não consigo buscar aqui. Eu tenho uma memória muito forte de festa de São João, aqui mesmo no Rio, porque eu nasci numa rua onde meus pais moram até hoje, no Jardim Botânico, que é uma rua sem saída. E durante mais de 50 anos, tinha festa junina, tem um larguinho no final dessa rua, e ali se fazia fogueira, se enfeitava tudo de bandeirinha, todos, sempre tinha um grupo de jovens que depois crescia e passava a bola para outro grupo de jovens. Legal. E pegava bambu no mato para fazer as barraquinhas, enfeitava de bandeirinha, pegava lenha para fazer fogueira, ia pelo bairro buscando prendas. Então, por exemplo, pedia no salão de beleza um corte de cabelo, era o prêmio, um lanche na lanchonete tal, não sei o que na padaria, no restaurante. E aí tinham várias brincadeiras, corrida de saco, batata na colher, cara na farinha, dança das cadeiras, e era uma coisa coletiva também, as famílias é que davam... Só um minutinho, continua falando, desculpa te interromper, Edith, que começaram a pôr um som na vizinhança, eu vou precisar fechar a janela, porque eu acho que pelo menos está me atrapalhando, não sei se está atrapalhando vocês, é um rock pesado, eu vou fechar, só um minutinho, mas continua falando. Bom, e aí eram as famílias, eles arrecadavam dinheiro com as famílias, e no dia da festa, cada família dava um prato doce ou salgado, e a comida era distribuída para todos os moradores, porque todo mundo tinha colaborado. Então tinha uma vizinha que era especialista em quentão, então ela ficava com o bule, distribuindo quentão para os moradores. Era um momento em que ex-moradores da rua voltavam e lembravam de suas infâncias, lembravam de outras festas juninas anteriores. E no final, a culminância da festa era uma grande quadrilha improvisada com adultos e crianças, dançando em volta da fogueira, e depois, já no fim da festa, a gente colocava batata doce para assar, já de madrugada. Depois essa festa começou a ganhar muito vulto, ficar muito famosa, e aí começou a vir muita gente de fora, aí já começou a ter um trio de forró tocando, a festa mudou, mas só que depois ela foi crescendo tanto e perdendo um pouco esse caráter de vizinhança, de colaboração, começaram a vender cerveja, a vender não sei o quê. Resultado, já tinha banheiro químico, já fazia muito mais barulho, a coisa cresceu de uma maneira que os moradores já não conseguiam se reencontrar, e aí acabou. Depois ficou muito grande, aí agora está num movimento de querer revitalizar isso, porque era muito isso. Eu tenho essa memória de criança, de servir na portaria dos prédios a comida que todo mundo dava. Legal. Era muito bacana. Então, esses festejos de São João, apesar de ser no Rio, de uma rua com asfalto e tudo, tinha isso, esse coletivo de preparar a festa, de ser um dia de reencontro. Então, os encontros eram sempre muito emocionantes, porque você ia vendo as gerações. Bom saber, Eu lembro que isso
Quando Eu a sou festa do fez 50. interior, você é daqui do Rio, são experiências Pois é, diferentes. e eu lembro que quando acho que a festa fez 50 anos, homenagearam o primeiro grupo que organizou a festa e que já tinha netos frequentando a festa. Legal. Então, é muito, muito bacana, festejo de São João é bacana. Você quer falar mais do Eu livro ou estou posso ler? vendo aqui a Clélia Mendonça está dizendo que desde que comecei a publicar o Sarau de Leitura, ela deve estar se referindo ao Poesia Andarilha no Castelo, no Facebook. Queria participar, mas por ser no Rio de Janeiro e eu morar em Araraquara, São Paulo, queria assistir, é lindo. Clélia, você agora pode assistir e participar virtualmente. Será sábado agora, às 14 horas, e a gente vai trazer a poesia da tolerância. Basta vocês mandarem um e-mail para o e-mail flishseat@gmail.com e a gente vai passar o link, vai ser pelo Google Meet. A gente passa o link às pessoas que vão participar, porque, na verdade, nós não somos uma empresa, nenhuma produtora cultural. Nós fazemos isso no intuito de semear poesia, literatura. Então, as pessoas conhecidas nossas, amigas como você, Clélia, são muito bem-vindas e a gente passa o link sim para você, tá bom? E vocês que também estão ouvindo, que estão participando, se quiserem participar do Sarau Poesia Andarilha, ele está acontecendo no primeiro sábado de cada mês, às 14 horas. E este mês será pelo Google Meet e a gente passa o link sim. Nós temos uma página no Facebook e agradecemos muito a vocês por acompanhar esse trabalho sim. Bom, para encerrar esse livro, o Boi Boiada Boiadeiro, da Ruth Rocha, a partir de pinturas do artista José Antônio da Silva, eu vou ler O Baile no Sereno. Cantador canta tristeza, canta alegria também. É da sua natureza cantar o mal e o bem. Pois ele tem dentro dele o canto que o canto tem. Por isso, se o mar secar, se cobra comprar sapato, se cachorro virar gato, se o mudo puder falar, se a chuva chover para cima, se barata for granfina, quando embaixo for em cima, cantador vai se calar. E aqui a pintura do José Antônio da Silva. São pinturas lindas, de um colorido que nos encanta. Tá aí a dica. Bom, a minha dica é Armazém do Folclore, de Ricardo Azevedo, publicado pela editora Ática. Nesse livro, o Ricardo Azevedo traz adivinhas, ditados populares, trava-línguas, contos, frases feitas, receitas culinárias, e as ilustrações são dele também. Então, ele fez em aquarelas e representando elementos muito fortes da cultura popular. Candeeiro, casas populares, carranca do Rio São Francisco, garrafa de areias, daquela areia colorida. Enfim, ele veio trazendo na ilustração frutas. E, antes dos contos, ele traz xilogravuras para remeter aos folhetos de cordel. Então, tem várias... A cada conto, ele tem uma xilogravura remetendo a esse rico, essa riqueza da nossa cultura popular. E aí ele tem quadras populares, né? Então, vou ler uma quadra popular. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. E ele vai sempre ilustrando. Então, tem quadras populares, contos, frases feitas. Bicho de 7 cabeças. O que é bicho de 7 cabeças? O que é minhoca na cabeça? O que é da uma de João sem braço? E também
Ó, ficar cheio de dedos. O que é cheio de dedos? E ele vai mostrando, e também tem textos sobre o Saci, o Curupira, além de contos populares, tem brincadeira com palavras. Então tem o sapo não lava o pé, trocando as letras depois, toda com a vogal A, E, I. Tem aqui contos, né? Então tem Três Moços Malvados, e aí são contos longos. Tem adivinhas. Vou fazer uma adivinha. O que é o que é? São sempre grandes amigos. Passam o dia se batendo, mas não fazem mal aos outros, embora vivam mordendo. São os dentes. Então, para Iara, mais quadras populares, trava-línguas. Então, vou me arriscar um trava-língua mais facilzinho aqui, tá? Para eu não passar tanto, não ficar tão enrolada aqui no trava-língua. É um dedo, é um dado, é um dia, é um dia, é um dado, é um dedo, é um dedo, é um dia, é um dado, é um dado, é um dedo, é um dia. E tem o ninho de mafagafos. Tem um que eu sei de cor. Olha o sapo dentro do saco, olha o saco com o sapo dentro, olha o sapo batendo papo, olha o papo fazendo vento. Então tem. Eita! Isso eu sei. É bom Tem esse aqui. trava-línguas, Edith. Esse minha mãe me ensinou, por isso que esse eu gravei desde criança. Esse aqui, mas eu me enrolo com o ninho de mafagafos. Né? Ninho de mafagafos e os três tigres tristes, eu não consigo falar nem devagar. Bom, os ditados populares, aí tem laranja madura na beira da estrada, ou tá azedo, ou tem marimbondo. Tem até uma música que diz laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. E aí tem frases feitas, dá uma de João sem braço, e tem receitas culinárias, e receitas juninas, cocada, bolo de fubá, curau, bolinho de chuva. E aí, vamos então, uma receita culinária, bolinho de chuva, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 colheres de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal, um ovo inteiro bem batido, 2/3 de copo de leite, óleo para fritar, açúcar e canela para enfeitar. Misture tudo numa tigela, depois vá pondo as colheradas no óleo bem quente para fritar. Quando dourarem, retire, escorra e passe em uma mistura de açúcar e canela. Então é um livro muito delicioso, que é um livro para a família, porque a gente daqui saem tantas memórias, tantas conversas. Os contos populares são muito, tem um daqui que eu gosto muito, que eu costumo contar, que é O Rei que Ficou Cego. E então são contos, é um livro, na verdade, como eles chamam, o armazém do folclore. Aqui tem um bocado de tudo, um caldeirão com muitos elementos da cultura popular. Então é isso, alguém lê um trava-língua, lembra de outro trava-língua que sabia na família, um ditado popular, uma adivinha. Então é um livro que eu recomendo, que eu acho que é um livro assim para toda a família ler junto, resgatar memórias e celebrar os festejos juninos e julinos. Maravilha. Então eu vou agora para o outro, que é Maroca e Deolindo e outros personagens em festas, do André Neves, texto e ilustrações, da editora Paulinas. É um livro muito bacana, que é uma pesquisa que o André fez de vários festejos nacionais, e ele selecionou 12 festejos, 12 contos com personagens diferentes, e justamente essa dupla Maroca e Deolindo é do mês de junho, do festejo do mês de junho. E eu vou ler para vocês um trechinho da história, porque como é um conto, eu vou ler o trecho e mostrar a linda ilustração que o André criou para esse conto. E lembrando que o André, desculpe, Nifa, lembrando que o André Neves foi homenageado da Flist, já de Flists passadas. Ele é um dos artistas que a Flist, Festa Literária de Santa Teresa, que é organizada pelo SEAT, homenageou.
Quando junho chegou, o céu explodiu colorido, tamanha alegria do povo. Tinha bolo de macaxeira e de fubá, pé de moleque, pamonha, canjica, munguzá, milho assado na fogueira e sanfoneiro para animar o arraial. Maroca, vestida de noiva, surgiu faceira como nunca se viu. Estava tão bonita a danada. E o Deolindo? Era um noivo, claro, cabelo colado no couro, lenço no cangote e a roupa vincada no ferro. Todo metido a galante e sem bafo de cachaça. Dizem que ele deu trégua na aguardente para se divertir de verdade. Depois que a quadrilha terminou, os dois ainda emendaram um forró bate-coxa, um rala-bucho, um nhen-nhen-nhen daqueles juntinhos, juntinhos, juntinhos. Rostinho colado, porque o passo era miudinho. Pois é, São João enche de tudo o nada de qualquer pessoa. A felicidade era grande nos olhos da meninada. Olhos coloridos como as bandeirolas balançando ao vento, para lá, para cá. Festa gostosa de ver. Ah, que lindo! Nossa, André é maravilhoso, né? Um grande artista. Aí fica a dica, porque além da Maroca e do Deolindo, tem Alfazema, Joaquim, Quitéria. São os nomes dos contos, em alguns casos, os nomes dos personagens também. Caetano, Lu e eu, Farofa, Jacira, Jussara, Jurema, Jaciara, Augusto, Miguel, Nazaré, Benedito e Noel. Então, é um calendário de contos para a gente poder também valorizar o nosso país e trazer essa tradição cultural tão rica que nós temos e compartilhar. Isso, ótima dica. E E é vale muito lembrar que a gente coloca essas dicas nos cartazes que são mandados, a Biblioteca Recomenda, do SEAT, além de compartilhar aqui nas redes sociais, segue para todas as famílias seatianas, com pequena resenha mínima, né, feita pela Edith e por mim. A gente também coloca depois da live uma foto dos livros sobre os quais a gente falou na live, porque também facilita, né? Algumas pessoas têm um pedido e a gente tem feito assim também. E um dos objetivos também dessas lives é a gente também divulgar autores, escritores, ilustradores, né? Que tem uma obra tão bacana e que nesse momento algumas pessoas podem não conhecer uma ou outra obra, então também é um dos objetivos aqui a gente divulgar esse trabalho. Bom, o último livro que eu trago é de um artista brasileiro maravilhoso, também já homenageado pela Frisch. A Biblioteca da Educação Infantil do SEAT tem o nome dele, que é o Roger Mello. Trago aqui o Bumba, Meu Boi Bumbá. O Roger é um artista premiado, ele tem o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado um dos maiores prêmios da literatura infantil juvenil. Uma o mesmo espécie de prêmio Nobel, né, da literatura. É uma espécie de prêmio Nobel que a Lígia Bojunga, que nós trouxemos aqui, tem o Hans Christian Andersen como escritora e o Roger ganhou depois como ilustrador, então, e merecidamente. E nesse livro, essa aqui é uma edição muito antiga da editora Gir, e depois foi lançada pela Global, e o Roger até fez mais ilustrações, manteve as ilustrações originais, mas ampliou, colocou mais vinhetas. E aqui nessa história, ele traz a história mais conhecida, tradicional, do festejo de boi, de Bumba Meu Boi, de Boi Bumbá, que pelo Brasil afora vão tendo algumas variações, tem sempre a Catirina, grávida, e o pai Francisco, que em alguns lugares ele se chama Mateus também. Mas aqui na história do que o Roger reconta, ele é pai Francisco. Então é aquela história tradicional que
Pai Francisco trabalhava numa fazenda e o patrão tinha um boi preferido, que era um boi de estrela na testa, e Catirina, grávida, tem desejo de comer língua de boi, mas justamente a língua do boi de estrela na testa. E o pai Francisco, com receio dela ficar com desejo, do filho nascer com cara de bezerro, então ele resolve cortar a língua do boi. E o boi morre. E acabam dizendo ao patrão que encontraram o facão do pai Francisco perto do boi, e então ele fica louco, o patrão manda prender o pai Francisco, então remete à cantiga, pai Francisco foi para a prisão, pai Francisco entrou na roda, o pai Francisco foi para a prisão, e remete também a uma outra cantiga, que é quando ele sabe que o boi morreu, o patrão, ele diz, o meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro lá no Piauí, enfim. E aí, a única maneira do pai Francisco se safar dessa prisão era o boi ressuscitar, era o boi renascer. Então, vários outros personagens vão tentando fazer o boi viver de novo, e aí o boi revive para ser um boi brincante, um boi dançador, um boi dos festejos. E aqui, nesse livro, o Roger traz exatamente essa história. Aqui vou mostrar algumas ilustrações. Aqui, ó, pai Francisco indo com facão. Que Catarina está com desejo, e é um livro muito bonito, a parte assim do texto. Projeto gráfico lindo também, né? O design do livro. Lindo. E aí tem partes que ele usa o verde também, e é todo escrito em versos. Vou mostrar mais. Boi! Tá dizendo a tecla aí, ó. E aqui, ó. E que ele botou Bumba, meu boi bumbá, tem uma música, acho que é do Valdemar Henrique, que fala Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi bumbá. Ele não sabe que seu dia é hoje, ele não sabe que seu dia é... Juruguruna. Alguém falou aí, juruguruna. As crianças adoram essa palavra também. Ah, Rosana Carvalho falou. Ah, isso. A Teca dizendo muita saudade do boi garboso do SEAT. Para quem não sabe, o SEAT ininterruptamente faz um alto do boi moleque garboso, que um grupo muito grande da escola, de alunos, de ex-alunos, de mães, de pais, participam dos preparativos dessa festa, dessa dança, compõem músicas originais para a festa, e tem o Cazumbá, tem o boi, tem para Francisco, tem Catirina, e o boi renasce, tem a morte do boi e o renascimento do boi. Bom, eu vou ler o finalzinho este do ano texto. Vai acontecer virtualmente, né, Edith? Tanto o Arraial do SEAT quanto o Alto do Boi vão acontecer virtualmente. A gente pode fazer isso de casa. Então, quando até a Edith estava falando das receitas do livro do Ricardo Azevedo, eu pensei isso, né? Para você que não pode encontrar a família, não pode encontrar os amigos, cada um faz sua pipoca, sua canjica e abram a tela, porque agora é dessa maneira que a gente pode se comunicar com segurança. Improvisem, bolem alguma maneira de vocês estarem juntos festejando estes festejos mesmo, né? Do mês de junho, do mês de julho. Exatamente. E aí, então, eu vou ler a parte final do texto, que é depois que o Francisco está preso e o coronel diz que a única maneira de soltar o pai Francisco é se o boi der um mugido. E eu vou ler essa parte final do texto, não tem problema ler o final, porque todo mundo sabe qual é o final da história do boi, mas é porque eu acho muito bonita a maneira que o Roger escreve. Então diz, coronel disse ao povo, Francisco vai ser liberado só se meu boi der mugido, só se pular do cercado, quero boi vivo de novo. Mandaram chamar um doutor. Doutor, esse boi tem jeito? Tem jeito não, faz favor,
Pode enterrar o bicho. O que está feito, está feito. Pai Francisco teve um chilique. Esse doutor é de Araque, vestido de calça e fraque. Esse doutor é fajuto. Boi, por favor, dê seu urro agora. Coronel já quer usar luto antes de chegar minha hora. Foi aí que o boi mugiu. Foi aí que o boi deu seu urro. O urro do boi acordou todo o Brasil, daqui até longe para burro. Coco sapecou do coqueiro. Nosso boi é boi brasileiro. Não tem coronel, nem tem seu delegado. Tem Nosso Senhor no bordado. Tem céu cravejado de flor. Pandeiro enfeitado. Upa, boi dançador. Pai Francisco voltou para o roçado. Índio pegou o cocar. Delegado levou o seu bando. Já vai o boi se afastando. Agora, com muito cuidado, feche a porta do livro devagar, que é para o patrão coronel não tentar escapar. Lindo. Bumba, meu boi bombar, que é lindo. É lindo. Toda vez que eu vejo que a Rosana está dizendo que fica arrepiada, eu sempre fico no final, porque eu acho que o Roger tem uma maneira de escrever muito encantadora, né? Que ele vai usando humor e de repente te pega, te arrebata os versos dele. E então fica aqui, ó, a imagem do boi dançador, do Roger Melo. Linda a ilustração também. É linda. Bumba, meu boi bombar, que agora está pela Global. Essa aqui é uma edição antiga. Trouxemos esses livros que a gente tem relação com esses livros, nessa época que é uma época de festejos. Então, como a Ninfa lembrou, é muito importante a gente fazer, não deixar de celebrar, mas celebrar do jeito que é possível, com segurança, cada um na sua casa. Na verdade, a gente no SEAT, com os alunos, com os miúdos, a gente já está fazendo festas juninas, as famílias preparam comidas e as professoras também, cada um improvisa um arraial e tocam músicas e cantam e todos dançam. Eu fiz isso essa semana também, mas com turmas de adultos, dos cursos de criação bom, né? literária. Eu fiz isso do Instituto Estação das Letras. Falei, gente, coloca um xadrez, uma chita, um bigode, faz uma trança, uma Maria Chiquinha, o que quiserem. E foi muito legal, muito animado. Fizemos pipoca, cada um comeu sua pipoca. Porque quando a gente faz isso também no corpo, a gente está podendo lidar de uma maneira diferente com as emoções, com os afetos, né? Exatamente. Algumas famílias fizeram de papelão fogueira. E aí as crianças pulavam a fogueira em casa. Então um amigo viu o outro pulando a fogueira. Então, assim, é tão bacana. Ó, a Teca está dizendo que está comendo aqui uma ovo de canjica. Bem que eu queria provar essa canjica. Moleque. Então, assim, fica a dica para a gente não sabe por quanto tempo teremos que ficar ainda em isolamento. Então, é muito importante. Dizendo, a Nina está brincando. A gente manter esses festejos, manter acesa, viva a cultura popular, a literatura. Então, porque é uma maneira da gente ter forças para seguir, a gente não sabe o que vem por aí, principalmente que algumas pessoas já estão rompendo o isolamento e a gente sabe que isso é muito perigoso. Então, um dos objetivos da gente aqui também, eu e Ninfa, é a gente trazer dicas da biblioteca, já que a biblioteca está fechada, mas é isso, a literatura está aí, está viva. São livros que a gente tem em casa, né, Edith? A gente acaba tendo que lidar com o acervo pessoal de cada uma no intuito de comparecer com essa biblioteca do SEAT, que era uma biblioteca tão viva, que é, na verdade, mas que neste momento está fechada, né? Então, a gente está trazendo as dicas possíveis. Eu tenho aqui umzinho, só que eu queria mostrar, porque ele é grandão. Esse Festa de Fé, da fotógrafa Rosa Gauditano, texto do Percival Tirapelli. Linda. É um livro lindo.
que é da Meta Livros, e eu gosto demais dessa foto. Ai, lindo. Lindo. É um Lindo. livro para a família toda, né? Aí fica a dica. É isso, gente. Então, aproveitem essas. Uma coisa que é bacana aqui dos bastidores da nossa live é que quando a gente pensa um tema, aí eu falo assim: ai, gente, eu acho que eu não tenho livro sobre isso. A Nifa falou: procura que você vai achar. E aí eu, de repente, eu tenho esse, eu tenho esse. É isso, porque às vezes a gente está com outro olhar para o livro, né? E aí, quando a gente pensa um tema, ela falou: procura que você vai achar. Eu achei um monte, ela também achou. Enfim, é uma maneira da gente olhar novamente. Então, algumas famílias também têm dito para a gente: já esgotamos todo o acervo que a gente tem em casa, de livros para os nossos filhos. Pode ser que sim, mas é muito bacana a gente revisitar uns livros que todo mundo gosta, ler de novo juntos. Então, vamos Puxar ressignificar. outros temas e outras Isso, associações. É também a exatamente. proposta nossa aqui, ressignificar esses livros que estão em casa. Porque nós mesmas, às vezes, no correr dos dias e da rotina, a gente não Sim, tem muito tempo para parar e olhar assim com pausa, né? Cada livro que pode isso, abrir para múltiplas outras interpretações, leituras. E toda semana a gente está trazendo uma isso. recomendação diferente aqui nas lives e nos cartazes que seguem para as famílias do SEAT e nas redes sociais. A gente vai ter mais uma semana que vem, né, Edith? Depois nós vamos Isso. interromper, fazer uma pausa, que é um recesso de férias do SEAT, e retomaremos na primeira quinta-feira de agosto, nesse mesmo Agosto. horário, às 11 horas da Aí manhã. semana que vem ainda estaremos aqui, teremos uma live que já está aqui preparadinha, estamos nos Vocês preparando para vão a próxima live. gostar. A Vão Regina gostar, Santos mas a está gente... falando, tenho comprado pela internet. Ótimo. A Rosana vai Isso, fuxicar os dela. Ela tem uma pra- Maroc é, Deolindo. Isso mesmo. é porque às vezes um livro está lá esquecido, adormecido na É. prateleira, e Uhum. aí a gente olha e ressignifica isso. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez. Lembrando que essa live vai ficar salva no feed, né? No perfil aqui, Flist_SEAT. Quem não pôde ver agora, indica para outras pessoas para verem depois. Todas as lives que a gente fez, essa é a 6ª live que a gente está fazendo. Os vídeos estão salvos nesse perfil. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. E Anarie! Até quinta-feira que vem, às 11 horas, com a próxima abordagem que a gente vai trazer para vocês. Muitos Tchau, gente. beijos. Muito obrigada. Ótimo Fique em arraial aí casa. para quem está ficando em casa. Um Podendo abraço ficar em cheio de casa, fique em imunidade. casa. E Isso. todos convidados para o nosso sarau no sábado às 14 horas. Sábado agora. Eu estarei lá também. Ótimo. Basta Muito mandar uma grande. mensagem para o e-mail flistseat, não tem underline, é junto, flistseat@gmail.com. Um beijo grande. Tchau. Obrigada pela presença. Obrigada, Ninfa, pela parceria Obrigada, sempre. Edith. Até Beijo já. grande. Até já.